Ave Fênix! Golpe fantasma de Fênix! Que eu era muito fã, né? Eu sempre fui muito cinéfilo e na minha juventude ia muito a cinema, né? Hoje a gente tem outras formas de assistir o próprio cinema, mas eu ia a cinema demais. Às vezes, dois, três filmes no mesmo dia. E, e eu adorava um filme, um grande clássico do Franco Zeffirelli, que é Jesus de Nazaré. E eu estava um dia, tinha meus 30 e poucos, acho que 33 anos eu estava, exatamente com a idade de Jesus. E eu cheguei num estúdio e eles estavam fazendo um teste. Aí eu passei, eu ia dublar numa outra cabine. Quando eu passei, eu ouvi. Pessoal, eu tive curiosidade, olhei e era exatamente um teste para Jesus, do Jesus de Nazaré, desse do Franco Zeffirelli. Porra, aí eu fui na direção lá, no diretor artístico, amigo meu. Falei, porra, Mauri, eu queria fazer o teste, cara. Você está fazendo o teste aí, me bota aí para fazer. Ah, não, mas eu já escolhi, porque normalmente a gente escolhe três, quando o cliente pede, você escolhe três nomes. E manda esses três nomes e o cliente escolhe um dos três ou recusa os três e pede mais uma bateria. Mas eu falei, pô, eu queria fazer, cara. Pô, esse filme tem um significado muito grande pra mim, esse personagem eu acho que vai ser do cacete e tal. Não, não, mas eu já escolhi o elenco do teste e tal. Eu falei, pô, Maurício, aí eu enchi tanto o saco dele que ele falou, ah, tá, vai lá, faz também. E eu fiz e ele mandou os quatro. E eu ganhei, né? Poxa. Ah, e esse foi um dos trabalhos que, para mim, mais retorno me deram dentro da própria categoria. A partir dali, eu já tinha feito outras coisas importantes também, trabalhos de protagonista, como, por exemplo, Lion Man, né? Lion Man Lion branco. Man. Ele fez o Lion Man branco. Lion Man. É. Não, eu fiz todos eles, É, não os só, não só dois. o branco. Eu fiz a série toda. E aí, só que esse trabalho, ele me deu um peso muito grande para o universo da dublagem, para os diretores, sabe, para o pessoal que escalava, que normalmente ou era o diretor ou então um diretor artístico, né? Então isso me deu um estofo muito grande, eu tive muitos elogios de gente de muita categoria, gente que já estava aí há muito mais tempo que eu, e foi muito importante para mim. Além do que, eu acho que, para mim, pessoalmente, foi o trabalho que mais eu gostei de fazer, por ser, primeiro, o grande personagem que é, uma complexidade violenta, uma coisa do suave ao, ao colérico, assim. Então, um personagem extremamente complexo, num filme de 4 horas e meia, onde a gente trabalhava naquele tempo ainda era analógico, ou você dublava ou dublava, porque hoje a gente ainda consegue tecnicamente mexer no Na som, joga edição. para a esquerda, para a direita, comprime, Mixar, estica e né? tal. Naquele tempo ou você dublava ou dublava, senão você tinha que fazer de novo. Era técnica Então eu mesmo. até era técnica na dublagem. Você dublava, dublava, negão. Não tinha negócio da tecnologia te ajudando. Então, eu até levei um tempo maior do que aquele tempo que disponibilizaram para eu dublar, porque eu falei pro dono do estúdio, eu falei, olha, eu queria ter um tempo maior e tal, aquele tempo que você determinou, porque a gente ganha também sobre o tempo que você faz, que você é escalado. Então eu falei, olha, eu não vou cobrar a mais, mas eu queria realmente ter uma atenção toda especial para esse trabalho, e assim foi feito. Então foi um trabalho que me deu muito trabalho, no sentido mesmo literal, e que me deu também muito trabalho posterior por conta justamente disso. Então eu tenho um carinho muito especial por esse trabalho e o outro, claro, que é o Wiki de Fênix por todo o retorno que eu tive,
por ter tantos seguidores. Muita gente hoje segue meu trabalho, conhece as coisas que eu faço por conta do Ike de Fênix. Então são os 2 trabalhos mais importantes da minha vida. E esse que você comentou do Jesus de Nazaré e até do Lion Man é ainda um pouquinho antes do Ike, né? É um pouquinho antes ainda. Antes. É um pouquinho Exatamente. antes e já te deu essa projeção para depois no Ike você estourar de vez, né? Exato. Inclusive Cavaleiros, na época, foi assim, o sucesso foi tão imediato, né? Você que sabe que era fã pequeno, eu também tenho um filho que acho que com a idade que você assistia, ele assistia também. Foi tão louco o sucesso tão retumbante, uma coisa. A gente não tinha internet, tinha nada, né? Era Pois só é. na TV ali e tudo mais. E isso fez com que as coisas acontecessem com maior, digamos, rapidez assim, dentro da minha carreira. Porque eu sempre me dividi muito no meu trabalho de teatro, né, onde eu comecei e onde é a minha base, né, onde é a minha casa de fato. Na época eu tinha chegado em São Paulo, eu não sou paulista, eu sou um carioca dissidente, mas que vivi muito tempo no Nordeste, na minha infância e juventude. Comecei a fazer teatro em Recife. Então, você chegar em São Paulo e desbravar uma carreira sem conhecer absolutamente ninguém, você tinha que ir para todos os lados da interpretação. Então, eu fiz cinema, eu filmei com Mazzaropi, eu fiz televisão na Bandeirantes, eu fiz 2 novelas de muito sucesso. Meu Pé de Laranja Lima. Meu Pé de Laranja Lima, Os Imigrantes. Depois eu trabalhei também num período que a TV Cultura Paulista fazia dramaturgia também, com telecontos e teleromances. E eu meio que me afastei porque a Band acabou parando com a teledramaturgia e foi tudo meio que para o Rio, e eu era muito ligado a São Paulo, acabei ficando aqui fazendo teatro mesmo. E, em paralelo, a gente ia correndo atrás de outras coisas, né? Um jovem ator tinha que partir. E aí surgiu uma vez uma oportunidade de eu ir fazer, de conhecer a dublagem. Eu gostei muito e tive uma sensação muito interessante que quando eu ouço as pessoas dizendo que eu fiz a infância delas, que a minha voz fez a infância e tudo mais, né? Eu ouço isso demais. Eu digo exatamente o que aconteceu comigo quando eu entrei pela primeira vez no estúdio de dublagem. Porque ali eu comecei a ouvir aquelas vozes dos desenhos e séries da minha época que eu assistia quando moleque, né? Da Hanna-Barbera, seriados como Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo e outros mais, até National Kid, né? Que foi o primeiro tokusatsu no Brasil a fazer um grande sucesso. Então eu ouvia aquelas vozes do Barney, do Fred Flintstone, aquele desenho e outros mais e tal. Então eu ouvia aquelas vozes assim e eu tinha essa mesma sensação daquelas pessoas que tinham feito a minha infância também. E aí era muito bom. Apesar de que eu demorei muito tempo para deslanchar na área da dublagem, justamente porque eu tinha esses outros afazeres, assim, eu dava mais prioridade ao teatro e à televisão, até porque a dublagem naquele tempo, eu comecei em 78, era só para suprir os canais de TV. Não existia nem DVD, nem nada. Perfeito. Nada, nem fita, não. Antes fita do DVD cassete, teve né? A fita cassete. A fita cassete. VHS. Não existia nem isso. O VHS, O VHS não tinha ainda, então a gente supria os canais de TV, que eram 4, fechou a Tupi, ficaram 3. Então existia o mercado do Rio e de São Paulo. São Paulo só tinham 2 casas de dublagem. Tinha a BKS, que era a antiga AIC São Paulo, e a Alamo, né? Tinha a Odil no Brasil, mas logo que eu iniciei a Odil fechou. Então eram 2 casas com pouquíssimo trabalho, só para suprir aqueles canais de TV.
Então, assim, não era uma coisa interessante nem economicamente, nem em termos de trabalho. Eu tinha muito. Eu podia jogar dos dois lados, entende? Quando eu tinha uma folga e tal, eu aparecia num estúdio de dublagem, que na verdade, assim, a gente ia aprendendo vendo os outros fazerem, vendo os experientes fazerem. Não existia curso, não existia nada. Eles chamavam de escolinha, mas escolinha era você chegar lá, sentar num banco e começar a assistir os caras, aí de repente alguém te chamava para você fazer uma pontinha, um negócio, e assim você ia. Então eu demorei uns 5 anos assim para realmente começar a migrar mais para dublagem. Aí, passando o tempo, essa coisa da TV sumiu. Eu tinha o teatro, o cinema, e aí a dublagem ela passou a ser interessante, porque logo que veio o VHS, aí foi o primeiro boom, porque começaram a ter as videolocadoras. Perfeito. Então as videolocadoras precisavam ter títulos. E aí tudo aquilo era o quê? Dublado. Dublado. Então o trabalho cresceu exponencialmente. Isso foi aumentando depois do DVD, depois TV a cabo, depois hoje tudo isso que existe, os canais de streaming, os canais abertos também, que são muitos. Então o mercado hoje continua em expansão, até chegarmos aos games que não eram dublados na época, que não eram localizados na época, não tinham a voz em português, e hoje tudo é feito com a nossa voz. E também são os dubladores que acabam fazendo. Então esse mercado foi me consumindo numa coisa assim de ter uma segurança financeira. Eu que casei jovem, tive filhos jovens, tive filhos muito jovem, então eu tinha também aquele lado, né, do pai de família que tinha que ter uma grana. A base ali para sustentar, né? Eu fazia teatro, mas a dublagem era que me segurava a onda. Perfeito. E isso foi crescendo de uma forma, aí depois de uns anos eu passei a dirigir dublagem também, e fui ficando na dublagem como uma atividade principal. O teatro nunca deixou de fazer parte da minha vida, eu fiz muitos trabalhos em paralelo, mas eu tenho um respeito muito grande assim pelo trabalho do teatro, né? Assim, eu tenho que me dedicar quase que 100%. Então isso começou a chocar, aí eu passei a não trabalhar mais com companhias, com o pessoal, e montei o meu grupo. Eu tenho um grupo onde eu faço meus trabalhos com a minha esposa, ela que é bailarina, a gente faz um trabalho que é dança-teatro, teatro-dança, e a gente está sempre montando as coisas. Então eu nunca me afastei das artes dramáticas, do palco, sempre estive lá. Fiz também algumas coisas de cinema pontuais, documentários, filmes mesmo, de normais, aí, de público normal, e fui fazendo isso, mas sempre com a dublagem ali em primeiro lugar. E isso vem até hoje, são 45 anos, 46 anos que eu estou fazendo hoje, esse ano. 45 esse ano. Assista o vídeo completo clicando no link da descrição, no comentário fixado ou no card, ou apontando o celular para o QR que está na tela.